Olha, tem um livro muito bom que eu estou lendo, Organize Suas Emoções, de Alasdair Groves e Winston Smith, é da editora Fiel. É apenas 243 páginas. Ele fala sobre as emoções, como você se sente em relação a como sente. Como você se sente em relação a como sente. Isso é interessante. Então, se tem algo esquisito na concepção dele, se tem algo esquisito que nos acontecem, é a tal das emoções que nos surgem. São esquisitas porque essas emoções conseguem fazer com que nos comportemos de maneira que não queremos nos comportar. Às vezes temos reações que não queríamos ter, no qual essas emoções nos fazem ter. Essas emoções também elas se tornam estranhas no sentido de que elas são capazes de inundar por completo o nosso corpo. E pior, ou queiramos ou não, elas vêm de qualquer jeito. Elas são estranhas no sentido de que essas emoções, elas podem nos ajudar a enxergar e até mesmo a fazer coisas que nós não teríamos coragem de fazer ou de enxergar sem o efeito delas. Se não tivesse o efeito da emoção que estamos sentindo, nós não fazíamos e nem sentíamos o que estamos sentindo. Então, ela se torna estranha também na concepção dele, de que a maioria de nós não sabemos e nem nos perguntamos o porquê estamos sentindo o que sentimos na maior parte do nosso tempo. Nós nos calamos, nós não sabemos lidar com essas emoções que muitas das vezes surgem em nosso coração. A verdade é que nós não nos sentimos bem com essas variações de sentimentos, de emoções que surgem em nosso coração. Seja ansiedade, ninguém quer sentir ansiedade. Seja estresse, até mesmo aquela melancolia que muitas pessoas têm, enfrentam. E o pior, nem sabe o porquê está sentindo essa ansiedade, esse estresse e essa melancolia. Mas não precisa se martirizar por causa dessas emoções. Isso só mostra que você é um ser humano e como qualquer outro ser humano, você tem os mesmos sentimentos que outros seres humanos têm, que enfrentam também. O problema é que muitos cristãos, eles ficam perturbados com essas emoções que a cada dia vêm aparecendo, vêm surgindo. E talvez ficam se martirizando devido à crença que eles têm. Como, por exemplo, que a ansiedade é a prova da falta de confiança em Deus. Ou que se entregar ao luto, como muitos pensam, se entregar ao luto é falta de descansar nos bons propósitos de Deus. Muitos pensam dessa forma. E por muitas vezes que a ira que nos surge devido a algo que nós não concordamos, as pessoas dizem que essa ira que nos sobrevém é apenas o egoísmo que tomou conta do nosso coração. Então, devido a essas crenças, o que aparenta é que os cristãos não estão apenas lidando com essas emoções negativas que nos surgem, porque todo esse sentimento sombrio carrega em si, na concepção deles, um fracasso espiritual.
Aí eles pensam, então estou carregando um fracasso espiritual, sem falar de que está também carregando a culpa e a vergonha que está tomando conta do coração deles. E por isso eles lutam constantemente com determinados sentimentos que estão enfrentando em seu coração. Com esse pensamento de negatividade com relação às emoções, eles acabam abafando essas emoções e rapidamente, de alguma forma, buscam um certo arrependimento, justamente porque preferem esmagar, esconder, do que, de alguma forma, explorá-las, do que, de alguma forma, desabafar para alguém, contar para alguém. O que, na verdade, deveriam entender é que essas emoções que nos surgem, elas são de suma importância para o nosso relacionamento, tanto com Deus como com o nosso próximo. As emoções são importantes. O sentimento que temos constantemente, em todo o tempo, são importantes para o nosso relacionamento, tanto com Deus como com o nosso próximo. Essas emoções que são comumente mal entendidas, elas nos ajudam a crescer em maturidade e em amor, sem falar do poder que elas têm de enriquecer profundamente os nossos relacionamentos. Agora, claro, que de fato, se essas emoções forem mal administradas, elas trazem um desgaste tanto para quem está sentindo como para aqueles que estão em nossa volta. Precisa saber administrar essas emoções. Obviamente, as escrituras, elas nos advertem dos perigos dessas emoções, justamente porque essas emoções, às vezes, refletem de como se encontra o nosso interior, que talvez esteja completamente ou parcialmente desordenado, desajustado. E isso, de alguma forma, nos leva a ter ações ou reações inapropriadas, insensatas e muitas vezes destrutivas. Por isso que precisamos ter todo o cuidado, todo um controle, uma boa administração. Mas as escrituras, elas nos ensinam que as emoções também são partes indispensáveis do ser humano, justamente porque elas desempenham um papel crucial em nosso relacionamento com Deus e com o próximo.